Imagina, você acabou de ter um bebê, você tá com aquele bebezinho, coisa linda no colo, tá recém-parida, tá com os peitos doendo, cheio de leite, às vezes uma cicatriz de cesárea, às vezes em outros lugares mais escusos. E aí você se sente culpada, por quê? Porque você não tá dando conta de tudo. Você tá dando conta de um monte de coisa, minha filha, você acabou de gerar um outro CPF, você acabou de gerar 2 braços, 2 pernas, às vezes 4, 6, depende, né, se você teve gêmeos, trigêmeos ou não. Mas o fato é, eu escuto muito as mulheres se culpando de que não estão dando conta de tudo aquilo que deveriam ou que queriam fazer quando estão com o bebê pequeno. E eu vou te falar que você tá dando conta, tá? O que acontece é o seguinte: a nossa vida muda, né? Então você tá acostumado a ter uma rotina, principalmente se é seu primeiro filho. No segundo, você já consegue adaptar um pouquinho mais, né? No segundo filho, já fica um pouco mais fácil ou não, dependendo da idade do primeiro, porque aí você tem uma demanda a mais, que é cuidar de outra criança. Mas fato é, quando você já passou por isso pela primeira vez, você sabe que vai passar. Agora, quando é a primeira vez que você tá passando pelo puerpério, dói, né? Eu sei, gente. Meus filhos têm 11 e 6 anos. Eu participo de um grupo e eu tava vendo umas amigas falando, e gente com bebezinho pequeno, assim, de 20 dias, sabe? Falando, ai, mas eu queria fazer tal coisa. Ai, como vocês estão dando conta de deixar a casa limpa? Ai, como vocês estão dando conta de cozinhar? E, gente, não é o foco agora, né? O bebezinho, ele precisa plenamente dos seus cuidados, então é a importância das coisas, né? Você vai dar importância ao que é mais importante. O que é mais importante é o seu neném que precisa de você. A casa vai esperar, a comida vai esperar, existe delivery, existe um monte de coisa, mas para aquietar o seu coração, se você sente que você precisa, que você quer fazer, eu tenho algumas dicas aqui para te dar em relação a isso. Então a primeira delas é: reduza as expectativas. Cara, a gente precisa abaixar a expectativa, porque a casa de revista só existe na revista. Então, se você acabou de parir um ser humano, é muito pouco provável que você consiga ir pra academia, manter a casa limpa, fazer comida, ter pique para fazer alguma coisa. Então, você vai entender que nesse momento a sua casa vai ficar um pouco aquém da organização, da limpeza que você gostaria. Aí você tem algumas opções, né? Ou chamar lá quem chega e quer ficar com o neném e falar: ai, vim te ajudar para cuidar do neném. Você bota a pessoa para lavar uma louça, vai lá, lava uma louça que você me ajuda, deixa que do neném eu cuido. Eu adorava quando chegava alguém e lavava a louça e se oferecer para varrer o chão, sabe? Eu acho que isso era sensacional. Então, se você tem, por exemplo, uma amiga puérpera e quer ajudar, faz uma comidinha gostosa, fácil, de forno, um bolo, uma torta, leva pra ela, chega em casa e fala: vai dormir que se o neném acordar, eu escuto e olho pra você. Enquanto isso, você lava uma louça, dá uma lavada no banheiro, né? Agora, se você não tem uma rede de apoio, se você não tem amigos maravilhosos ou familiares que possam fazer isso pra você, o que eu te sugiro? Você vai elencar o que é mais importante, ou seja, aquilo que precisa ser feito pra sua casa não desmoronar. Tipo, tirar o lixo, lavar uma louça, passar um aspirador, dar uma limpadinha no banheiro, sabe? Também não vai incluir coisa demais, tá? Então você vai entender que é pra casa não desmoronar, não é pra fazer a faxina. Então você vai pegar essas pequenas coisas e você vai decidir, vai matar um leão por dia. Então eu sugiro que você escolha poucas coisas que você consiga encaixar, né, enquanto o nenê tá acordadinho ali e tudo mais, e você consiga fazer. Outra coisa, quando o nenê dormir, você dorme. Seria maravilhoso. Vai ser toda vez que você vai conseguir fazer isso? Não. Mas eu sugiro que você faça de vez em quando. Cara, larga a louça pra lá e vai dormir. Eu não fazia isso e me arrependo, tá? Porque eu ficava nessa pira, nessa loucura de querer ter a casa arrumadinha e tudo mais, e eu acabei me cansando demais sem ter necessidade várias vezes. Então, quando o neném dormir, você não precisa dormir todas as vezes, mas, cara, vai dar uma descansada, vai dar uma relaxada, entre lavar uma louça e tomar um banho, escolhe tomar um banho, você vai se sentir melhor, talvez te dê até um pique para que você consiga fazer outras tarefas de casa, né? E aí, como você baixou a expectativa, né, você não tá esperando uma casa de novela, você vai fazer o seu cérebro entender muito melhor que aquilo que você tá fazendo é o melhor que pode ser feito naquele momento. Você não vai precisar ficar arrumando desculpa ou entuchando mais coisa para você fazer. Então, eu sugiro que essa seja uma segunda dica aí. Outra coisa, escolha alimentos fáceis de preparar, né? Então, se possível, se você tem como ter algumas coisas já prontas, congeladas, ótimo. Mas uma outra dica é: foi pra cozinha, faz o dobro. O mesmo trabalho que você tem para refogar 1 quilo de carne moída, você tem para refogar 2. Então você faz aquele que você vai comer no momento e já congela uma porção. Ah, mas eu não gosto de comida congelada. Bom, então escolha as suas batalhas, né? Mas assim, um molho de tomate, você foi fazer um molho de tomate, faz o dobro. Ah, mas eu vou ficar comendo comida repetida? Vai, cara. Seu filho toma leite todo dia e não reclama.
Mas assim, são coisas para facilitar a sua vida. Você precisa entender que nesse momento você não precisa ter variedade, você precisa ter ali uma quantidade, uma qualidade, eu digo até na qualidade do preparo, mas você não precisa ter variedade, né? A menos que você tenha alguém para fazer isso para você. Outra coisa, se você tem como pagar alguém para fazer o serviço, o grosso, o pesado, faça. Você tem como pagar alguém para fazer a faxina? Faça, porque a manutenção é muito mais fácil. Se você não tem, você pode escolher aí um dia com a ajuda do marido. Eu não tenho marido, pai, mãe, irmão, eu não tenho ninguém. Então você não vai fazer faxina, você vai fazer pequenas ações, né? Você vai fazer um pouquinho por vez e tá tudo bem. A sua casa não vai morrer se ela ficar sem faxina 2 meses, desde que você faça uma correta manutenção. Foca em coisas que vão trazer quietude para sua mente. Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que odeia ter louça na pia. Então eu não vou conseguir ficar em paz se eu tiver com louça na pia. Em contrapartida, eu não ligo se meu armário estiver bagunçado por dentro, porque eu sei que uma hora eu vou arrumar. Então você vai escolher aí o que tá mais gritante, né? Por exemplo, um lixo. Você precisa tirar o lixo. Eu tenho cachorro, eu preciso lavar quintal. Então você vai escolher aí o que você precisa fazer e vai focar um pouquinho menos nas outras coisas. Outra coisa, curte muito seu neném, gente. Todo mundo fala isso, eu não acreditava, mas os dias são longos, mas os anos são curtos. A hora que você piscar, você vai ter um pré-adolescente olhando pra sua cara e falando de Six Seven e qualquer outro meme que seja na época que ele for mais velho. E você vai lembrar dele mamando, dele mexendo no seu cabelo, dele no bercinho, de quando você acordava à noite. E não é romantizando, gente, porque eu sei, é puxado. Eu fui mãe de 2 bebês que não dormiam. Eu parecia um zumbi, gente, minha olheira batia aqui na boca, ó. Era mais do que um panda. Era uma coisa assim, ó, fenomenal. Mas eu sinto falta, não de acordar à noite, eu sinto falta deles bebês, né? Então, assim, é muito gostoso olhar pra trás, ver o tanto que cresceu, que aquele serzinho se desenvolveu com você. Então, foca nisso, foca na criança, né? Deixa a casa pra lá. Faz o básico da sobrevivência, você vai entrar no modo básico de sobrevivência, você vai escolher suas prioridades, vai fazer aquilo lá que é o que dá, e quando você piscar, você já vai estar cantando parabéns, você vai estar cantando 1 ano já para essa criança, quando você piscar de novo são 2 anos e assim por diante. E aí eu vou te falar uma coisa, fica um pouco mais fácil, porque à medida que a criança cresce, a gente vai entendendo melhor a rotina deles, vai entendendo melhor os tempinhos deles ali e tudo mais, para que você consiga encaixar as coisas ali. E aí é uma dica bônus que eu vou te dar. Não deixa para fazer as coisas sempre que o neném estiver dormindo. Adapte essa criança, a sua criação com a criança, ele ver você fazendo as coisas de casa com ele acordado, para que ele entenda que é importante que você faça esse serviço, que ele entenda a relevância, né, do serviço da manutenção doméstica, para que ele entenda o papel de todo mundo em casa e para que você não fique refém de só conseguir fazer as coisas com a criança dormindo. Por quê? Senão o tempo que você poderia tirar para você, para fazer alguma coisa, para descansar, para ler, para ir no salão, para fazer a unha, você vai acabar limpando a casa. Então, o máximo que seja possível, faça as coisas com o neném acordado. Põe no carrinho, no sling, se você não estiver fazendo alguma coisa perigosa, né? Tipo cozinhando, eu vou tirar um pó aqui, não vou mexer com produto de limpeza, é só o paninho. Usa o sling, usa o carrinho, usa a cadeirinha, né? Mas acostuma essa criança a ver você fazendo os serviços domésticos, as tarefas de casa, e quando ele for maiorzinho, você já vai aproveitando e ensinando isso pra ele, né? Botar a fralda suja. O meu, assim que aprendeu a andar, com 1 aninho, a fralda suja, eu ensinei ele a colocar no lixo. Então, com 1 ano, eu trocava a fralda dele, entregava a mãozinha dele e falava, jogar no lixo. Ele ia e jogava no lixo. Porque essas coisas vão fazer com que a criança cresça com o entendimento de que todo mundo faz parte pra manutenção daquele lar, né? E aí, voltando mais especificamente em relação ao puerpério, cara, se cuida. Se cuida. Eu sei que não é fácil, eu sei que pode parecer muito desafiador e muitas vezes principalmente se você teve aí algum agravante, alguma coisa, um baby blues, por exemplo. Mas assim, cuida de você, porque se você não estiver legal, ninguém vai conseguir cuidar do neném do jeito que você cuida, né? Você precisa estar bem, você precisa lembrar que antes de mãe você é mulher. Né? Então, assim, vamos cuidar, é um momento desafiador e eu dou aqui todo o meu coração, o meu apoio para você e eu te dou a promessa de que isso vai passar, porque é uma das certezas da maternidade. O puerpério passa, você aprende a lidar e tudo acaba ficando mais leve. Um beijo!